documento que eu coloquei lá no CIA, a gente tem aqui, na realidade, um conjunto bem amplo de questões, tanto referente a essa parte inicial, de tensão de cisalhamento, comportamento reológico, etc., quanto também relativo a essa parte de estática de fluidos, né? Tem uma parte também relacionada à parte de estática de fluidos, forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, etc. Então, esse material que eu coloquei, que é esse arquivo questionário prova 1, fluidos com gabarito, né? Então, esse material aqui, ele serve de inspiração, digamos assim, são questões parecidas com essas que constam lá no questionário, né? Esse primeiro questionário dessa primeira unidade, ele vale 2 pontos, né? A gente tem uma parte referente à parte introdutória e uma parte referente a essa parte de estática, tá? E aí são 4 questões, isso vale 2 pontos, e vocês têm 4 tentativas, se eu não me engano. Eu acho que eu configurei com 4 tentativas, ou são 3 tentativas, para vocês responderem as questões que estão lá no SIGA, tá? E aí, a gente pode fazer essa aula de hoje de 2 maneiras, né? Eu posso selecionar algumas coisas aqui, mas eu preferiria se vocês me dissessem o que vocês estão sentindo dificuldade, né? Vocês que estão aqui, né, que vão ter essa oportunidade aí, o que vocês estão mais sentindo dificuldade nessa lista de exercícios, nesse material que foi colocado para vocês, tá? Porque eu posso selecionar aqui, mas, enfim, pode ser que vocês não tenham dúvida nisso, né? Então, se vocês puderem me indicar aí desse material, o que vocês já viram, se tem dúvida, o que gostariam de tirar dúvida, a gente pode começar aqui. Vou abrir o PowerPoint, que aí a gente pode resolver por lá e facilita a vida da gente. Professora, são 2 listas, certo? Tipo, tem essa do questionário SP1 e a lista 1A. Esse questionário 1, né? Ele vai ser dessas 2 listas ou é só desse questionário SP1 fluidos? Esse arquivo questionário P1 fluidos, ele tem muitas coisas que tem lá na lista 1A, certo? Então, ele já é, digamos assim, uma compilação maior de questões. Se eu fosse dizer para vocês para fazerem um ou outro, eu acho que valeria mais a pena fazer essa lista aqui, que tem questionário P1 fluidos, porque ela é mais abrangente. Certo? O que eu ia pegar aqui mesmo é... Opa. Vou pegar essa aula aí do PowerPoint. Oxi, tô ficando doida. Abri foi o Word, ó. Meu Deus. Professora, depois, bora resolver essa 8, porque, salvo engano, essa caiu inclusive na minha prova, e eu acho que eu não fiz ela, não consegui fazer ela. Essa daqui, vamos lá. Essa? Não, é a 8 do... Peraí. Deixa eu ver qual é a lista. Eu não fiz prova ainda. Foi a do semestre suplementar lá. Ah, sim, tá certo. Eu acho que ela tá no outro questionário. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Essa 8 aqui? É da lista 1A. Da lista 1A. Onde danado foi que eu coloquei essa listinha? Tá aqui.
Essa 8 aqui? É. Tá. Então, já que você já colocou essa questão, eu vou começar resolvendo ela. E aí, se alguém tiver mais alguma sugestão de questão, quiser tirar alguma dúvida, aí a gente trabalha com as necessidades, né? Então, o que acontece nessa questão aí? Ela, na realidade, ela é bastante simples, tá? Não tem muito mistério, não. Mas, às vezes, a gente se embola fazendo mesmo. Ela diz o seguinte: um fluido newtoniano de densidade relativa e viscosidade cinemática, respectivamente iguais a densidade relativa é 0,92. Não quero. Viscosidade cinemática. Filho, só um minutinho, tá? Já já a mamãe vai, tá bom? Então, a densidade relativa é igual a 0,92 e viscosidade cinemática de 4 vezes 10 a menos 4, escoa sobre uma superfície imóvel, né? O perfil de velocidades desses escoamentos na região próxima à superfície é esse, que ele coloca aqui a equação. Determine o valor e a direção, e o sentido da tensão de cisalhamento que atua na placa. Expresse seu resultado em função de U e delta. Então, olha só, essa questão, ela diz respeito ao comportamento de fluidos newtonianos. Então, o que acontece aqui? A gente sabe que a equação que modela o comportamento desses fluidos newtonianos é a equação da viscosidade, a lei da viscosidade de Newton, né? Então, ela diz para a gente que a tensão é o produto da viscosidade vezes a derivada do perfil de velocidade. Essa é a lei da viscosidade de Newton, certo? Então, o que ele está pedindo na questão é que a gente determine qual que é o valor da tensão na placa. Então, a gente pode fazer o seguinte, pegar a nossa lei da viscosidade de Newton aqui e considerar justamente a tensão na placa. Tendo observado aqui a figura, né, a gente consegue ver que essa coordenada y vertical, ela parte desde um valor zero na placa até qualquer valor que se deseje, né? Então, quando y é igual a zero, significa que a gente está trabalhando na placa. Então, a gente vai precisar avaliar essa derivada desse perfil de velocidade justamente nessa condição. Então, a gente vai calcular esse perfil de velocidade e aplicar a condição, né, do ponto que a gente está trabalhando, que a gente deseja obter esse valor da tensão. Então, simplesmente o que a gente precisa fazer nessa questão é escrever essa equação do perfil de velocidades aqui, calcular a derivada do perfil, aplicar a condição de que onde eu desejo obter a tensão é na placa, ou seja, quando o I está pequeno, deixa eu fazer assim. Melhorou aí, Kildare? Porque como eu estou fazendo aqui as edições no próprio PowerPoint, acaba que fica pequeno, né, eu acho, para ver? Bom, então, a gente vai escrever aqui a equação desse perfil de velocidade, vai calcular a derivada, aplicar ela no ponto em que y é igual a zero, e aí substituir essa informação ali para poder calcular qual que vai ser a tensão, certo? Então, eu vou escrever aqui a expressão do nosso perfil de velocidade, certo? Então, 3 meios de sobre delta, meios de y sobre delta,
menos 1/2 de sobre delta ao cubo, não é isso? Esse seria o nosso perfil de velocidades. Opa. Então, eu posso reescrever isso aqui, né, colocando esse termo usão aqui, que seria um valor de velocidade constante em evidência. Então, é U que multiplica tudo isso daqui. Esse seria o nosso perfil de velocidade. A derivada desse perfil de velocidade seria justamente então, eu vou deixar o U em evidência novamente, tá? E colocar as derivações aqui dentro. Derivada de Y, se o enunciado não especificar o tipo de fluido, o Jonas está perguntando. Se ele não especificar, Jonas, você vai supor que ele seja um fluido newtoniano. Por quê? Porque é a maior parte dos fluidos que a gente normalmente trabalha, certo? Se o fluido tiver um comportamento diferente disso, aí sim você pode ter certeza que ele vai ter que te dar uma equação, uma forma, né? Vai ter que te indicar qual que é o fluido que se está trabalhando, tá? Digamos assim, por default, a gente vai considerar o fluido que for colocado aí para vocês como um fluido newtoniano, tá? Então, aqui, 3/2, né? Vou colocar esse delta. De delta, primeiro termo, segundo termo, 3/2 e y ao quadrado, delta permanece elevado ao cubo, correto? Todo mundo concorda aí com essa derivação que eu fiz, tá tudo certo? Beleza. Então, esse aqui seria a derivada do nosso perfil de velocidades. Eu tinha a equação lá que a própria questão me deu, a gente só rearranjou ela para ficar da forma mais, digamos assim, mais fácil de eu tratar matematicamente, calculei o perfil de velocidades, derivada desse perfil de velocidades. Agora, a gente vai aplicar a condição de que y deve ser igual a zero no ponto que eu estou tendo interesse em analisar. Se y for igual a zero, esse termo daqui, ó, ele é totalmente cancelado. Então, a gente fica, né, com esse valor de derivada como sendo 3/2 de fusão sobre delta. Simplesmente, certo? Então, esse seria a derivada do perfil no ponto que a gente está considerando. Mas isso aqui resolve a questão? Não completamente, né? Eu ainda tenho que multiplicar aqui pela viscosidade absoluta. E a ideia, o ponto, né, dessa questão é que ele não me dá a viscosidade absoluta do fluido. O que ele dá é a viscosidade cinemática, né? Então, a gente sabe que a viscosidade cinemática, μ, parece que não está aqui essa letra. Então, deixa eu colocar aqui. A viscosidade cinemática Ni, ela é justamente a viscosidade absoluta dividido pela massa específica desse fluido.
E aí ele também não nos dá a massa específica do fluido, o que ele dá é a densidade relativa, né? E aí a gente tem que também usar a informação de que densidade relativa de um fluido é a razão entre a massa específica dele e a massa específica da água, a massa específica máxima da água, né? Então, aqui, a gente tem que usar essa informação também, massa específica do fluido sobre a massa específica da água. Ele informou que esse valor de densidade relativa vale 0,92. Vale 0,92. A massa específica da água máxima seria 1.000 quilos por metro cúbico. Então, a massa específica desse fluido, a gente pode dizer que seria aí justamente 920 quilogramas por metro cúbico. Vou deixar isso aqui na ordem mais palatável do negócio. Quilogramas por metro cúbico. Então, agora que a gente tem a informação da massa específica do fluido, eu posso calcular qual que vai ser a viscosidade absoluta, né, que é a viscosidade que a gente precisa para poder calcular a tensão cisalhante. Então, a viscosidade absoluta, ela vai ser aí dada por esse produto aqui, beleza? Então, a viscosidade absoluta vai ser justamente 4 vezes 10 a menos 4, que multiplica aí 920. Quanto que dá esse valor aqui, pessoal? Vocês podem calcular para mim? Meio que estou sem calculadora. Sim, né? O computador calcula também. 3,7 vezes 10 a menos 1, professora. 3,7 vezes 10 a... Menos 1. Menos 1. Então, só fazendo aqui a análise dimensional para a gente ver se está tudo ok. Isso aqui seria metros quadrados por segundo, né? Que seria metro quadrado por segundo, vezes a informação lá da massa específica em quilogramas por metro cúbico, né? Então, a gente consegue ver que isso aí vai produzir uma informação, né? Um resultado, em um minutinho aqui, que eu estou permitindo outras pessoas entrarem também. Então, essa nossa análise dimensional aqui nos dá justamente quilogramas por metro quadrado é Pascal. Pascal por metro. Oxente, peraí. Está certo? Está tudo certo? Quilogramas por metro por segundo. Bom dia, Natan. Por metro vezes segundo. Bom, eu suponho que esteja tudo ok aqui com esse nosso cálculo. Viscosidade cinemática é a razão entre a viscosidade absoluta e a massa específica do fluido. Não tem por que estar errado. Então, tá. De posse dessa informação daqui e de posse da derivada do perfil de velocidades, então a gente pode
avaliar qual que seria o valor dessa tensão cisalhante na placa, né? Então, Mi vale 3,7 vezes 10 a menos 1, e du dy vale justamente 3 meios de U sobre delta. Ele diz que é para expressar o resultado justamente em função de U e de delta, porque ele não informa essas quantidades para a gente. Então, isso aqui que multiplica U sobre... Certo? Então, isso aqui, eu não sei quanto que dá o valor disso aqui no fim das contas, essa multiplicação toda. Mas o raciocínio é esse, tá? Dessa questão. Quem foi que me perguntou? Não sei quem foi que Foi eu, pediu. professora. Fernando. Pronto, Fernando. O raciocínio dela é esse, tem algumas parecidas com essa também no material de vocês, tá? Na verdade, eu acho que tem umas 4 questões parecidas com isso. Variações, né? Dessa mesma linha de raciocínio. Eu tenho... só para mostrar aqui, né? Por exemplo, no questionário 1, tem aqui, ó... Opa! Não, meu filho, eu não quero editar o PDF. Algumas questões como essa, ó, calcule a tensão na placa superior, ele também dá o perfil de velocidade, então, raciocínio similar. Nessa daqui, determine magnitude e sentido da tensão que atua sobre a superfície. Aí ele coloca como que é o perfil de velocidades também. Então, tem várias questões bem parecidas com essa que a gente trabalhou agora, certo? Adson está perguntando como que eu descobri que o y ia ser zero, né? Na figura, Adson, da questão, ele coloca aqui, ó, esse eixo coordenado y, que ainda que eu não consiga ver aqui a setinha dele apontando para cima, né? Mas a gente consegue ver que ele tem um valor aqui na placa, né? Então, a gente considera que aqui seria a origem, né? É o valor mais simples, mais direto, mais straightforward, né? Que a gente poderia atribuir para esse eixo, né? É o que faz sentido pela figura que ele coloca na questão, certo? Não sei se você tinha visto a questão. Pode dizer aí, pode dizer, cara. Só um minutinho, só um minutinho. A diferença entre massa específica e densidade. Beleza. Para a gente, Caio, a gente vai trabalhar, na maioria dos casos, com informação, né, chamando a razão entre massa e volume como a massa específica do fluido, né? Como eu tinha colocado para vocês em alguma aula anterior, né? A massa específica do fluido, para a gente, vai ser essa relação aqui, massa sobre volume, tá? E aí, isso aqui tem dimensão, né, de massa por comprimento ao cubo, né? Então, no SI, isso aqui tem unidade de quilogramas por metro cúbico. Porém, para a gente, densidade relativa do nosso fluido é a razão entre a massa específica dele e a massa específica da água. Então, se você vir numa questão lá qualquer, a densidade do fluido é 0,92, é 0,8, é 1, qualquer coisa, né, e não vier acompanhado de uma unidade, você já sabe que isso dali está se referindo à densidade relativa do fluido. Por quê? Porque a densidade relativa é uma quantidade adimensional, certo? Então, isso aí já é um indicativo para vocês. Beleza?
densidade absoluta seria a massa específica. Mas a gente não trabalha com densidade absoluta e nem chama, hora nenhuma, no nosso texto dessa forma. Certo? Ou a gente chama de densidade relativa, ou a gente trabalha com a massa específica do fluido. Digam-me mais, dúvidas? O que vocês têm aí? Então, dessa primeira questão, dessa questão 8 aqui, ficou tudo ok? Deu tudo certo para todo mundo? Deu sim, professor. Obrigadão aí, viu? Que nada, disponha. Tem uma questão que sempre aparece dúvida quando a gente fala aqui dessas listas, né? Então, uma que sempre aparece uma criatura com dúvida é relacionado a dita da questão do Homer Simpson. Vocês já viram essa questão? Não sei se vocês já tentaram. Cadê a bichinha? Quase todo semestre tem dúvida aqui dessa questão do Homer Simpson. Então, eu vou trazer para vocês já, mais ou menos, e aí tem várias questões também parecidas com ela ao longo da lista, e aí a gente pode seguir adiante, né? Vocês podem seguir adiante resolvendo coisas parecidas com isso, com mais facilidade. Não sei se vocês estão com dúvida nisso, mas geralmente aparece. Então, vou colocar lá para a gente resolver, tá bom? O que foi que aconteceu? A ideia aqui dessa questão é assim: Homer estava lá tomando banho, né? O sabonete escorregou. E ele diz que o sabonete ficou estagnado sobre sua barriga, que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Não é 450, é 45, tá, meu povo? 450 graus não faz muito sentido. O sabonete tem a massa de 80 gramas, a base... Eu já estava pensando que era a temperatura. E a base de contato com a barriga tem dimensões de 5 milímetros de largura por 4 de comprimento. A película de fluido entre a barriga e o sabonete é de 1,5 milímetros. A velocidade é representada por essa função aqui. E ele pede para determinar qual vai ser a viscosidade mínima do fluido para que o sabonete permaneça em repouso. Certo? Então, a ideia é mais ou menos assim. Tá, a gente vai aproximar aí o busto do Homer Simpson por uma... Ah, não, dá certo eu fazer isso aqui e virar ao contrário. Não, amigão, tem um negócio que você vira assim. Isso, vem para cá. E isso aqui faz assim. E isso aqui seria o busto do Homer. Mais ou menos. Né? E aí ele está dizendo que tem um sabonete equilibrado aqui sobre o buchinho do Homer, lindamente. Isso aqui forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, esse ângulo aqui é de 45 graus. Esse sabonete, então, ele tem um peso, né? O peso do sabonete
Eu vou colocar aqui com uma linha vermelha para ficar bem destacado, né, peso do sabonete. E a ideia é que peso do sabonete. E para que isso aqui esteja em equilíbrio, né, para que isso aqui esteja estático, ele diz que qual seria a viscosidade mínima desse fluido aqui para que isso aqui esteja estático. Então, vai existir uma tensão referente aí ao atrito, né, o peso desse fluido, enfim. E aí a gente vai ter que fazer a composição dessas forças e dizer que essa força referente ao atrito, essa força viscosa, estaria equilibrando uma componente aí dessa força-peso, tá? Dúvidas até agora do que a questão diz, do que eu montei ali como esquema, vocês conseguiram compreender o que foi feito, como é que tá? Tranquilo até aqui, professor. Então, vou só colocar aqui o nomezinho da força tangencial. Tangencial aqui. E aí, então, a gente vai relacionar essas duas coisas aqui. Essa força tangencial com uma componente do peso também nessa direção tangencial aqui. Então, a gente vai decompor essa força-peso na componente tangencial e a componente normal dele para poder saber quem é quem, certo? Então, vamos mostrar aqui. Esse ângulo aqui é de 45 graus, certo? Deixa eu... ângulo aqui. Opa, Lelê. É de 45 graus. Então, a modelagem aí do nosso processo todo é de que essa força tangencial tem que ser igual à componente tangencial também do peso. Essa mesma direção. E aí, para calcular essa força tangencial, a gente está sabendo que ela está sendo referente ao efeito da viscosidade, né? Então, a gente fala em trabalhar com a tensão cisalhante vezes a área na qual ela atua. Esse componente aqui da força-peso, a gente vai... bom, se eu tenho esse ângulo aqui de 45 graus, esse ângulo... Vou deixar aqui mais todos. Essa seria a componente tangencial. Esse ângulo de 45 também é esse ângulo aqui. Seno desse ângulo é cateto oposto, que seria a componente tangencial, dividido pela hipotenusa, tá? Então, aqui seria o produto
força, peso, seno de 45 graus. Certo? E aí, pessoal, é simples. Basta a gente entender que essa tensão, ela é dada pelo produto aí da viscosidade do fluido, vezes a derivada do perfil, né? Vezes a área. Então, ele dá a equação do perfil de velocidade. A gente vai calcular a derivada desse perfil de velocidades, vai aplicar no ponto correspondente à altura aqui, né, dessa distância entre as duas placas, e vai, então, isolar aí qual que é a viscosidade desse fluido, certo? Então, só para deixar aqui formulado, digamos assim, o nosso problema, aqui vai ficar vezes a du dy, certo? Seria assim que a gente calcularia essa viscosidade. Vocês acham que eu preciso resolver isso numericamente ou assim já resolve o problema de vocês? Já sabem resolver daí por diante? Não, tá bem tranquilo para resolver daqui pra diante. Eu acho que isso aí já dá o mote, né, Já tá montado. da questão de como é que vocês vão evoluir. Beleza? Professora, só porque a força tangencial ela tá para cima ali no esqueminha, não seria para baixo, não? Então, a ideia é a seguinte, o sabonete, ele quer, a tendência dele, né, é descer, cair. Então, o que está equilibrando esse peso, né, ele coloca aqui na questão, determina a viscosidade para que o sabonete permaneça em repouso. Então, a ideia é que a viscosidade do fluido seja capaz de, digamos assim, balancear, exercer uma força na direção contrária ao peso, né? Então, o cisalhamento, essa força tangencial, teria que estar atuando justamente na direção oposta à componente do peso. Se estivesse na mesma direção, ela ia se adicionar, né, ao movimento. Entendi. Ok? A Bom, resposta na apostila? a resposta está no própria... Ah, tá aqui. Perdão. tem uma resposta aqui. A lista já tem o gabarito dela, né? Tem uma outra questão que eu gostaria de resolver com vocês agora com... Bom, essa primeira parte, essa primeira lista tem muita coisa repetitiva, né, parecida com isso, né? Então, essa questão aqui, muito similar àquela anterior, certo? É o mesmo raciocínio, praticamente. Então, tem várias coisas parecidas, né, que vocês vão, digamos assim, treinando repetidamente. Eu queria resolver com vocês essa questão aqui do pistão também é boa, ela é bem simples, mas ela, às vezes o pessoal tem alguma dificuldade, eu posso também tratar dela. E aí a gente poderia também começar a fazer alguma coisa relativa a já essa parte de estática dos fluidos, né? A parte de manometria, etc., a gente já pode também trabalhar nessa nossa aula aqui de revisão, certo? Se vocês já tiverem alguma dúvida dessa parte, também a gente pode tratar. A única coisa que eu acho que ainda não dá para falar para todo mundo é essa parte de comportas, porque para o pessoal da turma do horário 1, 2, eu ainda não cheguei nessa parte. Eu só disse que íamos fazer, e aí na terça-feira é que a gente vai trabalhar mais a fundo, digamos assim. Nicola Caseiro Caicó está passando aqui em casa. Beleza? Então, eu vou fazer essa daqui. Isso é meu menino, doido por picolé caseiro Caicó, né?
Chega, saiu Tem que comprar agora, professora. Saiu desesperado aqui. Ah, meu Deus. Tá bom. Vamos lá. A sua também sai, Nayara. Meu Deus. Olha, tem dia que esse menino não dorme, porque se o picolé caseiro Caicó passar aqui em casa, ou na rua, né, se fizer a zoada, ele já se acorda para ir atrás do caseiro. Engraçado demais, né? Bom, vamos lá. O que acontece aqui nessa questão, né? Ela é bastante simples, mas às vezes o pessoal se enrola com algumas bobagens, né? Mas a gente pode facilitar a vida das criaturas. Professor, essa questão 14 é parecida com a questão 5, que envolve pistão? Deixa eu ver. Questão 5. Ele pede aqui na 5 para estimar a velocidade e a 14. É a mesma ideia, só que eu acho que os dados estão diferentes. Quer ver? Eu só queria saber se era a mesma ideia mesmo. É a mesma ideia, só que os valores, né, são diferentes de um e de outro. Perfeito. Então, a questão é a seguinte, né? Tem um pistão... Diga-me. Boa tarde. Aqui Boa tarde. Essa questão, só para tirar uma dúvida em relação à questão anterior. Você leva em consideração a componente X ou a componente Y lá no plano inclinado? Na verdade, eu não coloquei nem X nem Y, né? Eu coloquei a componente alinhada com a direção tangencial, certo? Então, a gente iguala a força tangencial, que é essa referente à característica viscosa do fluido, a componente do peso nessa mesma direção. Então, seria W tangencial também. A componente tangencial do peso. Deu certo? Beleza. Obrigado. Nada. Então, simbora. Nessa questão aqui, o que ele diz? Um pistão com diâmetro e comprimento respectivamente iguais a tanto e tanto, escorrega dentro de um tubo vertical com a velocidade V. Então, seria de fato, um cilindro com um pistão aí, né, que ele escorrega aqui dentro desse cilindro. E aqui do lado de fora, a gente tem justamente o tubo vertical, tá? Então, esse cilindro, ele está se movimentando com uma velocidade V. A superfície interna desse tubo está lubrificada e a espessura do filme do óleo é de 0,08. Então, a espessura do filme do óleo. A gente supõe, então, que existe um filme do óleo de espessura 0,08 milímetros em cada um dos lados, não é isso? Porque é a espessura do filme do óleo. Um dos lados. Sabendo que a massa do pistão e a viscosidade do óleo são iguais a tanto e tanto, determine, né, estime qual vai ser essa velocidade do pistão. Então, apesar da gente ter essa configuração, digamos assim, um pouco diferente do que a gente viu lá
de uma placa que se movia com uma velocidade v e tal, a ideia aqui é que se você for olhar especificamente essa região aqui da folga, né, onde a gente tem o tubo e o pistão, esse processo aqui se assemelha muito à ideia de você ter duas placas, né, com um filme fluido entre elas. Uma placa sendo puxada, né, dando aí com uma velocidade v, enquanto a outra está parada, certo? Então, a gente pode... E aí ele pede para admitir, né, que o perfil de velocidades aqui seja um perfil linear. Então, a gente tem, eu vou colocar aqui o peso do pistão, né, e a gente tem também a componente dessa força tangencial, né, a força referente à característica viscosa desse fluido. Tá? E, novamente, essas quantidades, essas duas forças, elas têm que se opor uma à outra. Por quê? Porque justamente é a característica viscosa que é responsável, né, por retardar, né, esse movimento do pistão. Quer dizer, do pistão. Então, a gente tem a mesma modelagem, praticamente, daqui. Só que, como eu não tenho nenhum tipo de angulação, né, então essa força tangencial tem que ser igual ao próprio peso do pistão. Opa! Então, a ideia aqui é a mesma, né? A gente tem... Mas eu vou dizer uma coisa, toda vida que esse meu computador trava, eu só me lembro dos outros professores que também tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Então, a força tangencial é devida à característica viscosa do fluido, vezes a área em que essa força atua. Isso aqui tem que ser igual ao peso. Esse meu professor... Eu vou te dizer, esse computador, teoricamente, é bom, mas ainda assim ele boicota a aula. Eu avalio de quem não está com um computador bom para dar aula, viu? É novela. E aí, nessa questão daqui, o que que acontece? Ao invés de a gente trabalhar com uma derivada de um perfil, né, a gente pode, porque esse perfil é linear, trabalhar somente com as diferenças, digamos assim, finitas entre essas quantidades. Por quê? Bom, se você pegar um perfil linear, uma equação linear, vou colocar aqui só para y igual ax mais m, né? Se a gente fizer a derivada desse perfil de uma equação linear, a gente fica somente com esse coeficiente angular, né? A derivada disso aqui seria simplesmente A. Então, que corresponde à inclinação dessa reta. Então, no caso do perfil linear, a gente pode trabalhar somente com as diferenças finitas, né? As diferenças entre esses valores, ao invés de trabalhar com a derivada realmente do perfil. Então, ele pede para a gente determinar qual que seria essa velocidade. Então, a gente pode isolar algumas coisas.
W dividido por A, Mi, para poder calcular qual que seria essa viscosidade aqui, a velocidade, quer dizer, do nosso pistão. Então, veja só. Quais que seriam os valores aí para para a gente atribuir aqui, né? Imagine aqui que a gente tem essa situação, certo? Essa parte daqui seria a parte do pistão, que estaria viajando com uma velocidade V aí. E a gente tem uma outra porção que tem velocidade igual a zero. O igual a zero, o igual a V. Se a gente colocar que essa condição de U igual a zero é justamente quando Y for igual a zero, ou seja, quando a gente estiver trabalhando aqui no tubo externo, né, que está parado, então, quando U for igual a V, né, que é a extremidade que está se movimentando, esse valor de Y tem que ser igual ao valor da espessura do filme de óleo, 0,08 milímetros, certo? Com essa informação aqui, a gente pode estabelecer as nossas diferenças finitas para poder determinar o valor de V. Então, quando Y vale 0,08 vezes 10 a menos 3 metros, U vale V. Quando Y vale 0, V, né, U vale 0. Então, com isso, a gente consegue aí determinar qual que seria esse valor de V. Certo? Então, o peso do sabonete a gente já tem, que é 0,512 quilos. A área, ele fornece para a gente, né, que seria... Você acredita que eu comecei a resolver agora? Eu falei de sabonete, eu estava pensando lá na questão do Homer Simpson, de repente voltei para a questão anterior. Eu olhei aqui, oxi, que área é essa? Não, mas está aqui, tá aqui. O diâmetro e o comprimento, né? Então, essa área é a área de contato aqui entre o fluido e o pistão. Ah, meu Jesus. Então, 2πrl. Eu, de repente, assim, numa escorregada, voltei para a questão anterior. 2πrl seria a área de contato, né? Entre essas... Vou colocar aqui 2πrl. E aqui eu já substituo o valor. Então, o raio 39,2 dividido por 2, isso aqui vezes 10 a menos 3. Né? O comprimento, ele diz que é 121,3 milímetros também. E a viscosidade, ele também dá na questão. 0,84. E aí, com isso, a gente consegue calcular qual que seria aí essa velocidade, né, com que esse pistão estaria viajando.
Beleza, senhoras e senhores? Tudo certo até agora? Já resolvemos umas 3, quantas questões? 3 questões, não foi? Da relação de U e Y, certo? A ideia aqui é que esse perfil de velocidades, ele é linear, certo? Então, a gente pode, ao invés de trabalhar com essa diferença infinitesimal, du, dy, a gente pode trabalhar com as diferenças finitas entre essas quantidades, certo? Ótimo, eu já ia elaborar ainda mais essa explicação, mas se já está certo, então está ótimo. Então, se a gente pode trabalhar com essas quantidades finitas, esse valor aqui que eu estou destacando, o que eu tenho que escrever aqui nessas diferenças finitas, né? Eu vou colocar um valor de U menos 1, o 0, e um valor de Y menos um Y0, certo? Então, eu vou ter que relacionar pontos correspondentes para fazer isso daqui. Então, eu preciso saber qual que vai ser o valor de U quando Y for Y, qual que é o valor de U quando Y vale Y0. E então, para fazer isso, eu preciso avaliar a geometria aqui desse meu problema, certo? Eu colocando esse sistema de coordenadas aqui, partindo do pistão com Y crescendo em direção ao pistão, se eu fizer isso aqui assim, esse eixo Y crescendo para cá, quando eu estiver trabalhando na condição do tubo, né, na condição do tubo parado, do tubo externo, Y vai valer 0. Você concorda comigo? Nessa condição, U vale 0. Quando Y tiver o valor... Eita, Cacilda. Deixa eu botar isso aqui em branco e menor. Ou em vermelho, deixa em vermelho. Quando Y tiver o valor de 0,08, significa que eu estou aqui justamente no pistão que está se movimentando com essa velocidade V. Então, U vale V. Entendeu? Então, eu vou substituir os pontos correspondentes aqui nessas diferenças finitas. Então, quando Y vale 0,08, U vale V. Quando Y vale 0, o 0 vale 0. Show de bola. Todo mundo está tranquilo com essas questões? Está dando tudo certo, senhoras e senhores? Professora, tem uma dúvida. Diga-me. Como eu vou saber assim, qual a equação que eu vou utilizar para calcular? Qual a equação, como você diz assim, com relação ao perfil de velocidades? Tipo, você usou aquela equação da força tangente igual ao W. Então, isso aí você tem que meio que deduzir da questão, né? Então, por exemplo, nessa questão, ele fala que o pistão escorrega dentro de um tubo com uma dada velocidade e que essa superfície está sendo lubrificada, né? Então, a gente tem que descrever, digamos assim, a física do problema para poder obter essa equação, digamos assim, de partida. Por exemplo, nessa questão anterior do Homer Simpson, como que você ia saber
que isso aqui, que era essa a equação que você tinha que usar, né? Você só vai saber isso daqui na hora que você montar o esquema relativo às forças daquela questão que tá sendo descrita, né? Então, você tem que ver aqui do enunciado como que o problema está formulado, certo? Certo. É bem assim, da física de cada questão que for sendo apresentada para vocês, beleza? Beleza, professor, obrigado. Nada. Bom, já que andamos bastante nessa parte da primeira etapa do conteúdo, eu queria fazer com vocês alguma coisa já dessa parte relativa à estática de fluidos, equação manométrica, etc., para a gente poder, digamos assim, cobrir uma parte maior do conteúdo, tá? Então, tem várias coisas, assim, mais simples, né, que a gente pode fazer, mas eu tenho interesse em tratar com vocês, digamos assim, principalmente, né, inicialmente, dessa parte de manometria, né, essa parte de equação manométrica, que foi o que a gente trabalhou na aula passada. Então, por exemplo, nessa questão, determinar qual que era a pressão manométrica do tubo de água aqui que está sendo mostrado, né? Então, eu acho que isso aqui é importante para todos nós, tá? Começar a fazer alguma questão de manometria. Essa daqui também é bem interessante, eu acho que eu resolvi em sala de aula, em alguma das turmas, com relação a esse esquema aqui com óleo, água e um fluido que não se sabe a massa específica, tá? Então, vou fazer, tá? Uma de manometria, não sei se vocês têm dúvida. Beleza. Então, vou pegar essa daqui genérica, que eu não resolvi ainda, para trazer. Então, o que acontece aqui nessa questão, né? Ele pede para a gente determinar qual que é a pressão manométrica no tubo de água mostrado nessa figura abaixo. E aí, eu falei com vocês nas aulas anteriores, né, que quando a gente quiser calcular uma pressão de um recipiente, de um vaso qualquer, de um reservatório qualquer, a gente tem que escrever essa equação manométrica, né? De como que a pressão evolui, seja aumentando ou diminuindo, ao longo desse sistema, certo? Essa inclinação que está aí na figura é só uma inclinação da figura que está torta, tá, meu povo? Não tem um ângulo aí que vocês tenham que considerar aí, não sei o que, e fazer contabilização disso, daquilo, não. É só que a figura está torta, tá bom? Pelo amor de Deus. Então, deixa eu colocar aqui uns 200 sobrescritos nesse negócio, porque a gente vai precisar. Não tem ângulo nenhum, não. É só fictício. Bom, então, eu vou escrever a equação completa, certo? E depois eu trabalho esse conceito de pressão manométrica, pressão absoluta, para deixar bem descrito, tá, para vocês? Então, ele pede para a gente calcular qual que seria a pressão no reservatório lá de água. Como que eu gosto de fazer para resolver essas expressões, essas equações manométricas? Eu tenho interesse em chegar e calcular a pressão. Deixa eu botar aqui uma estrelinha. Aqui,
o que eu vou fazer é percorrer o caminho do fluido todo, desde o ponto inicial, onde eu tenho aqui um valor de pressão que eu conheço, ou enfim, até eu chegar nessa condição, certo? Até eu chegar lá. Então, nesse sistema aqui, ó, a gente vai descer uma coluna. Existe uma pressão atmosférica que atua aqui sobre essa superfície livre. Existe uma coluna de mercúrio que a gente tem que vencer, que a pressão, né, atua sobre ela. Em seguida, existe uma coluna desse fluido, cuja massa específica, esse S aqui, pessoal, corresponde justamente à massa específica do fluido, tá? Responde, então, à densidade relativa, quer dizer. Tem essa coluna aqui do fluido para cima. Aqui também vai existir uma subida, né, ao longo dessa coluna de fluido. E aqui também eu tenho que contabilizar uma região em que eu tenho que descer. Então, o caminho que eu vou percorrer é esse aqui, ó. Desço ao longo da coluna de mercúrio, subo ao longo desse cinza claro, desço mais um valor aqui ao longo do cinza claro, e aí tem um valor aqui de descida ainda no cinza escuro, subo no cinza escuro para chegar na coluna de água, certo? Eu vou dar nome para esses fluidos para a gente poder escrever uma equação manométrica de futuro, certo? Então, eu vou colocar fluido C, vai ser esse daqui, e fluido A, B, C, D, eu não vou colocar por conta de densidade, fluido E. Seria esse fluido ali de cima, certo? Então, a pressão que eu quero determinar é a pressão aqui nesse tanque de água. Então, eu posso dizer que a pressão que atua aqui é a soma da pressão atmosférica eu vou descer ao longo da coluna de mercúrio com a altura de 4 centímetros, tá? Então, é a soma da pressão atmosférica com o peso da coluna de mercúrio, vezes a aceleração da gravidade, vezes, aqui eu já vou botar 4 centímetros, 0,04 metros, tá? Em seguida, eu vou subir aí ao longo de uma coluna aí desse fluido 4 centímetros, mais uma cota que eu não sei, e depois eu vou descer um valor aqui, né, de profundidade. Mas vocês conseguem ver que esse ponto aqui, e esse ponto aqui estão no mesmo nível e pertencem ao mesmo fluido? Então, a pressão nesses dois pontos, ela é a mesma. Significa que eu não preciso me preocupar em subir essa coluna de fluido e descer aqui, certo? Basta a gente entender que a pressão aqui, ela é a mesma que a daqui, e aí a gente vai descer 10 centímetros de coluna do fluido ok? Então, mais massa específica do fluido vezes G, vezes 10 centímetros, né? Então, 0,10 metros. O mesmo raciocínio a gente pode aplicar aqui para este ponto e este, e este ponto aqui. Por quê? Pertencem ao fluido C e estão no mesmo nível. Então, o princípio lá de Steven diz para mim que fluidos da mesma profundidade, que dois pontos do mesmo fluido, que encontram-se a mesma profundidade, têm a mesma pressão.
Então, esse ponto azul e este ponto azul também têm a mesma pressão. Significa, então, que eu tenho que subir ao longo agora dessa coluna de 8 centímetros do fluido C. Subir numa coluna de fluido quer dizer diminuir a pressão, tá? Então, menos massa específica do fluido C vezes G vezes os 8 centímetros, 0,08 metros. Perceba também que a gente tem uma coluna ali de água de 3 centímetros. Então, novamente, se a gente tem que subir, então esse valor, ele deve ser descontado. Massa específica da água, vezes G, vezes 3 centímetros. Essa seria a nossa equação da manometria desse sistema, equação manométrica desse sistema. E a pressão que eu mediria aqui desse reservatório de água, vocês conseguem ver, notar que isso aqui seria uma pressão absoluta? Por que seria uma pressão absoluta? Porque eu estou contabilizando toda a pressão que chega até esse reservatório. Na questão, porém, ele só pede o valor da pressão manométrica. Então, pressão manométrica é o valor da pressão absoluta menos a contribuição da pressão atmosférica, certo? Então, o valor que a gente está interessado é justamente somente esse termo daqui, certo? Dúvidas, senhoras e senhores? Todo mundo está acompanhando? Deu tudo certo? Professora? Então, sempre que ele pedir só a pressão manométrica, ele não vai incluir a pressão atmosférica, no caso. Exatamente. Deixa eu mostrar aqui só bem direitinho como a gente tinha falado. Opa, caramba, abri o slide errado, mas tem a mesma coisa, dá certo. A gente tinha falado na aula da gente em níveis de pressão, né? Então, a pressão absoluta, ela corresponde... Cadê? Níveis de pressão, né? Então, um valor de pressão absoluta corresponde à somatória da pressão relativa, ó, que seria a pressão manométrica, com a pressão atmosférica local. Então, todo valor de pressão absoluta diz respeito a uma soma entre a pressão manométrica e a pressão atmosférica local. Certo? Certo, entendi. Obrigado. Se na questão ele pediu a manométrica, você tem que descontar a contribuição da atmosfera local. Entendido. Obrigado. Nada. Qual seria a unidade de pressão? Aqui nessa questão? Então, a gente diz que a pressão ela é dada em pascais ou em milímetros de mercúrio, né? No caso aqui, quando a gente substituir esses valores nessa questão, essas informações aqui vão dar diretamente lá o cálculo em pascais, tá? Mas, o que a gente sabe da vida da gente? Opa! E a pressão atmosférica local, né, ela pode ter alguns valores, né, em diversas unidades. 760 milímetros de mercúrio, 101,3 kPa, né, quilopascais. Então, ela pode estar expressa, a pressão atmosférica a gente pode expressar em várias
unidades, né? Mas você colocando aqui, substituindo todos esses valores em unidades do SI, essa informação aqui vai sair em pascais, certo? Tudo bem? Tudo certo, professora. Beleza, então. Dúvidas nessa parte de manometria, pessoal? Vocês, tá tudo tranquilo realmente? Eu posso seguir adiante? Faço mais uma questão de manometria, como é que é? Tranquilo? Tá tranquilo. Então, eu vou aproveitar que tá tudo bem, tudo muito bom, tudo uma belezura, para fazer uma questão simples aqui dessa parte de comporta, porque o pessoal lá da turma do 3-4 já trabalhou, né? Eu já comecei a trabalhar com isso, e aí eu resolvo uma questão de comporta, isso aí já fica salvo também para quem for começar a estudar logo o conteúdo, tá bom? Eu sempre tentei me policiar, né? Eu sempre tento me policiar para a aula, para a turma do 3-4, ela não ficar muito na frente da turma do 1-2. Por quê? Porque a aula do 3-4, ela sempre é mais rápida do que a aula do 1-2, porque eu já acabei de falar aquelas mesmas coisas. Então, acaba que, mesmo sem eu querer, tanto no presencial quanto agora, isso acontece. A turma do 3-4, ela sempre anda um pouco mais rápido, mas não é culpa da turma, não, é culpa minha mesmo, sabe? E aí a pessoa fica se policiando para manter todo mundo caminhando o barco junto. Mas aí eu resolvo uma questão dessa, e aí a gente já cobre uma parte do conteúdo, né? E quem não viu o conteúdo assim na hora da aula, eu vou retomando agora também dá certo. Tá bom? Agora, eu acho que eu não quero resolver essa daqui, não. Vou resolver... Tá. Deixa eu pegar a minha lista de comporta, que eu gosto tanto dela. Não é essa, não. É a C. Chururururu. Deixa eu pegar ela aqui. Pronto. Então, vou resolver essa daqui, que é uma questão bem fundamental. A gente aplica vários conceitos e aí ela já serve para outras questões futuras aí de vocês, tá? Então, deixa eu dar um print aqui. Para quem quer uma dica de coisas para deixar apresentações lindas, né? Depois que eu comprei essa licença do Office, rapaz, meus PowerPoint nunca mais foram os mesmos, porque o bicho sugere aqui nessa história de ideias de design, e aí fica tudo bem bonitinho, ele dá várias sugestões, vira outra história. É muito legal mesmo, muito legal mesmo. Ah, meu filho, a gente pega uma licença e divide para 5 pessoas, né? E aí fica nos preços, dá tudo certo. A blogueirinha do Office, essa Nayara, eu não sei não. Vou cobrar aí para eles me botarem para fazer propaganda deles. Ó, bom, já vai dar certo. Então, o que acontece aqui nessa questão, né? A gente sabe que os fluidos, quando a gente tem uma coluna de fluido, né?
Então, ele vai aumentando a pressão na medida que eu vou aumentando a profundidade da cota que eu estou analisando. Se existe uma superfície submersa nesse fluido, então essa pressão decorrente do peso do fluido exerce uma força sobre essa superfície, certo? E aí, essa força, ela pode ser calculada. Ó, isso aqui é o exemplo do que eram minhas aulas antes do Office e depois do Office. Só para vocês terem uma ideia. Como o negócio melhorou. Vou pegar aqui as equações só para a gente poder calcular. Né? Então, o fluido, ele vai exercer, em decorrência propriamente do peso dele, né, de a gente ter esse desenvolvimento da pressão, em decorrência da pressão manométrica, né, pressão do fluido estático, ele vai exercer uma força sobre qualquer superfície que esteja submersa nele. E aí a gente viu na aula passada que para eu calcular o módulo dessa força, né, é suficiente eu saber qual que vai ser o valor da pressão que atua no centro geométrico dessa superfície que estiver submersa e a área dessa superfície submersa, tá? Então, na questão, ele coloca assim, a comporta AB da figura abaixo, ela tem 1,5 metro de largura e pode girar em torno desse ponto A aqui. O tanque à esquerda contém água e o da direita contém óleo, cujo peso específico é esse, 7.500 newtons por metro cúbico. Qual será a força necessária em B para manter a comporta vertical? Então, veja só. Deixa eu desenhar aqui para ficar melhor da gente entender esse problema. Às vezes eu acho que as figuras somem na hora que eu quero usar os negócios aqui, mas tudo bem. Então, existe essa placa, né? Ela vai ser articulada ao longo aí desse eixo A, certo? De um lado da placa, eu tenho a água exercendo uma força, certo? Então, eu vou dizer que essa força referente à coluna de água, ela tem um dado módulo aqui, que eu vou chamar de F água. Ela tem um dado módulo, e ela atua em um ponto que está distante desse eixo A, aí com um dado valor, que eu vou chamar de vou chamar isso aqui de... Tá bom, Fernando, valeu. Eu vou chamar isso aqui de um H do centro geométrico. Não, H do centro geométrico não. H... Eu vou chamar isso aqui de H', tá? Seria essa distância do ponto de aplicação da força até esse ponto A. Do lado do óleo, eu tenho a mesmíssima coisa acontecendo, né? O óleo exerce uma força sobre essa superfície, essa força atua em um dado ponto aí, e está a uma distância H', Aqui H', H'. Por que eu preciso fazer esse sistema de forças, né? Porque ele coloca na questão, ó, qual será a força necessária em B para manter essa comporta vertical. Então, eu tenho uma composição de forças aqui que atuam sobre essa comporta, e eu tenho que conseguir avaliar qual que vai ser esse valor de FB
Eu ainda não sei se a direção é essa que eu coloquei na figura, tá? Qual que vai ser o valor dessa FB para que essa comporta fique vertical? Então, para que esse sistema todo mantenha-se vertical, o somatório de momentos com relação a esse ponto A tem que ser igual a zero, tá? Eu estou só falando isso porque essa é a equação que a gente vai ter que manejar, né, no fim das contas. Somatório de momentos vai ter que ser igual a zero em relação aí ao ponto A. Dos momentos de todas essas forças aqui que eu elenquei, certo? Então, como é que a gente vai resolver isso? Vou calcular o módulo da força que atua do lado da água, vou calcular onde que essa força está sendo aplicada, vou calcular o módulo da força que atua do lado do óleo e onde que essa força está sendo aplicada. Vou agrupar isso aqui tudo, facilitar a nossa vida. Então, veja, a força resultante que atua de um lado ou de outro, ela é dada pelo produto da pressão que atua no centro geométrico da superfície submersa, vezes a área dessa superfície submersa, certo? Então, a força do lado da água vai ser a contribuição da pressão atmosférica, P0, mais o peso dessa coluna de água, que tem 5 metros, não é isso? Considerando as coordenadas do centro geométrico dessa figura, certo? Então, para o lado da água, a gente tem pressão atmosférica, 101,3 vezes 10, 101,3 vezes 10 a terceira pascais. A massa específica da água vale 10 a terceira, aceleração da gravidade 9,8. E as coordenadas do centro geométrico, que seria o H do centro geométrico da placa do lado da água, a gente tem aí 3 metros de coluna de água, né, isso livre, e o centro geométrico dessa placa ocorre aqui no meio dessa altura dessa placa retangular. Então, eu vou ter a pressão que atua nesse centro geométrico aqui como sendo a pressão referente a 3 metros de água mais 2 sobre 2, mais 1, certo? Então, 3 metros mais 2 sobre 2, que vale aí 1. E aí a gente multiplica pela tudo isso, né? Tudo isso, pela área da placa, né? 1 metro, 1,5 de largura vezes 2 de altura. Quanto que dá isso, meu povo? Alguém pode calcular para mim? Essa seria a força referente ao lado da água. O módulo da força, tá? Do lado do óleo, a gente passaria pelo mesmo processo. Pressão atmosférica, né? 101,3 vezes 10 a terceira. Massa específica do fluido. Perceba que ele não me dá a informação da massa específica do fluido, mas ele me dá a informação do peso específico, que já é esse produto aqui, ρ vezes G, né? É o peso específico do fluido, que vale 7.500 newtons. E aí, o H do centro geométrico, nesse caso, é somente 2 sobre 2, metade da altura, né, dessa placa, vezes a área da mesma, 1,5 vezes 2, certo? Com essas duas informações dos módulos das forças,
a gente pode calcular onde que cada uma delas está sendo aplicada, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente usa esta expressão aqui. Tá? Então, o ponto de aplicação de uma força, né, aqui eu vou colocar referente ao lado do óleo e o lado da água, corresponde à coordenada do centro geométrico mais a razão entre essas duas coisas aqui, para cada um dos lados, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho como calcular isso com facilidade. Então, 9,8 vezes 10 a terceira, vezes 4, mais 101. Vezes 3. Vocês confiram aí, tá, os valores, mas eu calculei aqui, essa força referente ao lado da água deu 421,5 quilonewtons. Essa minha conta aqui, tá? Do lado do óleo, F óleo, deu 7.500 com mais vezes 3, 326,4 quilonewtons. Eu não sei se deu a mesma coisa que o de vocês, eu gostaria que vocês conferissem aí, porque eu posso ter errado alguma coisa, tá? Se vocês puderem conferir e me ajudarem aí nessa história, eu agradeço. Então, a gente vai calcular agora, que já tem os módulos dessas forças, aonde que cada uma delas vai estar sendo aplicada, certo? Então, ponto de aplicação aí, Y' da água, seria a coordenada desse centro geométrico da placa, certo? Que vale 4, mais aqui de novo, para eu poder copiar, tá? Para usar a mesma expressão para o óleo. Do lado da água, né? Então, isso aqui seria 4, massa específica da água, 10 a terceira, vezes a aceleração da gravidade, 9,8. Seno de θ, pessoal, diz respeito à inclinação que essa placa faz com a vertical, né? Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Seno de 90 vale 1. FR vale justamente o módulo da força, né? 421,5 vezes 10 a terceira. E aí, falta eu multiplicar aqui por isto daqui. ICG, que é o momento de inércia dessa figura. Né? Momento de inércia dessa figura, considerando um eixo que passe no seu centro geométrico. Quando a gente vê as tabelas de momento de inércia, né, elas estão geralmente dessa forma aqui. Vou deixar aqui bem grande para o retângulo, para vocês conseguirem ver. Então, momento de inércia de uma placa retangular, considerando um eixo que passa no seu centro geométrico, ele é dado por esse produto aqui, base B, que está alinhado aí, ó, com o eixo. O B vale essa dimensão que está alinhada aqui
com o eixo ao longo da qual o momento de inércia é calculado, vezes o H ao cubo sobre 12. Então, o momento de inércia dessa área é BH3 sobre 12. Certo? Vou anotar aqui. BH terceira sobre 12. Aí a gente precisa se perguntar, né? Quem é B e quem é que é H nessa nossa geometria aqui. Então, perceba que esse eixo, né, essa placa, ela deve rotacionar ao longo desse eixo A, certo? Esse eixo A sai para fora desse plano da figura. Então, essa dimensão que está fora do plano da figura corresponde aqui nesse nosso diagrama, né, nessa nossa tabela, corresponde a essa dimensão B. Então, o B para a gente vale justamente a largura de 1,5 metros, tá? Então, esse cálculo aqui corresponde aí a 1,5 metros vezes 2 ao cubo, dividido por 12, certo? Então, 1,5 vezes 2 ao cubo, dividido por 12. Esse momento de inércia aqui vale... Esse ICG aqui nessa questão vale 1. Então, esse ponto aqui, Y de A', vai ser justamente 9,8 vezes 10 a terceira, dividido por 421,5 vezes 10 a terceira. Mais 4. Então, o ponto de aplicação aqui vale 4,023, certo? Perceba que esse Y' que a gente está colocando aqui, ele foi considerado, ó, desde aqui o início dessa placa, tá? Então, se a gente quiser calcular essa quantidade H', H' vale justamente YA' menos 3. Por que menos 3? Porque essa quantidade HA', ela parte, né, somente aqui dessa parte, a partir do ponto A. Então, esses 3 metros de coluna de água aqui de cima, eles, digamos assim, eles não... Eu não posso colocar ele na equação do momento, tá? A gente só pode colocar essa parcela aqui que está... O braço de alavanca só é a distância até o ponto A, certo? Então, YA' vale 1,023 metros. O mesmo procedimento vai ser realizado para o lado óleo. Então, as coordenadas do centro geométrico para o óleo vale 1 mais peso específico do óleo, 7.500. O ICG é o mesmo, seno do ângulo continua sendo 90 graus, e aí 326,4 vezes 10 a terceira, aqui, 7.500 dividido por 10 a terceira, essa coordenada aqui, Y0,
Y' vai valer justamente 1,023 também. 1,023. Nesse caso, Y' vale HO' também, certo? Porque HO' é a distância até o ponto de, digamos assim, eu estou calculando o momento, né, da força. Eu vou só diminuir aqui a letra disso tudo para poder caber, né, para a gente fazer a questão. E aí a gente pode avaliar o somatório dos momentos, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A força referente à água vezes braço de alavanca menos a força referente ao lado do óleo vezes o braço de alavanca menos a força FB, que é a que eu quero determinar, vezes o braço de alavanca, que seria essa distância L aí, os 2 metros que correspondem à altura. Esse somatório de forças tem que ser igual a 0. Certo? Então, aqui é simplesmente a gente trabalhar substituindo esses valores. Então, 421,5, ô Cacilda, 421,5 vezes 10 a terceira, vezes o braço de alavanca, 1,023, menos a força referente ao lado do óleo, 326,4 vezes 10 a terceira, 326,4 vezes 10 a terceira, vezes 1,023, menos FB vezes 2, tem que ser igual a 0. Beleza? E aí é só isolar para achar o valor que seria FB. Ok, pessoal? Eu acredito que a gente cobriu vários pontos aí que vão ser importantes para a prova de vocês. Eu acho que a gente deu um apanhado bem global, né, dessa primeira parte da disciplina. E aí, quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar um feedback, mandar uma dúvida, mandar qualquer coisa por e-mail, ou na aula de terça-feira para a gente tirar, tá certo? Eu acho que por hoje é só, não aguento mais fazer questão, não. Diga aí, Kildre. Não, pode dizer. Sim, vai para o YouTube. Bota a imagem da última questão, por favor. Bota. Opa. A parte do HC, você diz nessa parte do cálculo do momento, ou como é que calcula? Como que é? Não, da fórmula ali que a senhora pegou na força da água, pegou esse 3 mais 2 sobre 2, que eu não entendi direito. Ah, tá. Então, o que acontece?
Para a gente calcular a força resultante, eu tenho que calcular a pressão que atua no centro geométrico da placa, certo? Então, do lado da água, a pressão, onde que está o centro geométrico dessa placa? Para a gente começar a falar, né? O centro geométrico dessa placa retangular está realmente localizado na metade da sua altura aqui, né? Então, seria aqui na coordenada desses 2 metros, né, partindo aqui de baixo. 2 metros dividido por 2, não é isso? Para ser a metade. Só que, acima dessa placa, eu ainda tenho mais 3 metros de coluna de água aqui, certo? Então, a pressão que atua nesse centro geométrico é a contribuição desses 3 metros aqui fora da placa, mais metade dessa placa, entendeu? Então, por isso eu coloquei 3 metros mais 2 sobre 2. Já no lado do óleo, como eu tenho somente a altura dessa coluna de óleo sendo 2 metros, a força referente ao lado do óleo, ela também atua no centro geométrico, né, da placa, só que no lado do óleo eu só tenho 1 metro, né, de óleo, digamos assim. Eu só tenho esses 2 metros aqui de coluna de óleo, não tem nenhuma altura além da placa, né, acima da placa para contabilizar. Entendeu? Deu certo? Entendi. Muito obrigado. De nada. É isso, meu povo. Para um sábado à tarde, eu acho que fizemos bastante coisas. Vou botar isso aqui no YouTube para vocês, assim que fizermos os uploads aí, tá certo? Mas eu espero já colocar hoje. Obrigada, viu, por vocês terem vindo. Não esqueçam de deixar o curtir, porque, enfim, né? A blogueiragem tem que seguir. Beijo, meu povo. Bom finalzinho de semana aí. Aproveitem. A gente se vê na semana. Bom? Valeu.